Boa tarde, senhores e senhoras. Meu nome é André Menezes, sou analista de sistemas na Epta. Então vamos lá, gente, o workshop sobre o Microsoft Forms. Qual será a nossa agenda hoje, né? Claramente, né? Falar um pouco sobre o Microsoft Forms e criar um formulário também, como é um workshop, né? Eu queria estar mostrando para vocês hands-on mesmo a criação de workshop, perguntas, tipos de perguntas que a gente vai poder colocar, como verificar respostas e várias outras opções aí de estar trabalhando junto com essa ferramenta, né? Então, o que é o Microsoft Forms? O Microsoft Forms é um aplicativo para a criação de formulários. Basicamente é isso, tá? Então, através de formulários, eu posso estar criando pesquisas, questionários, e estar coletando feedback, coletando informação de um público, né? O público-alvo. Esse público pode ser anônimo, como a gente vai ver, eu posso colocar o forms para ser preenchido por qualquer pessoa, né? Publicar. E eu posso estar fazendo um form somente para a minha organização interna, por exemplo, MDH. E eu posso estar, inclusive, criando um form particular somente para minha equipe ou para algumas pessoas seletas, para eu estar coletando algum tipo de informação, algum tipo de feedback, tá? Dessa equipe. Então, vou compartilhar agora a minha janela do portal do Office, para já ficar mais fácil a gente visualizar como é que a gente vai trabalhar com essa ferramenta aí. Bom, pessoal, acho que essa tela todo mundo conhece. É a tela inicial do portal do Office.com. Aqui no lado esquerdo eu vou ter os aplicativos mais conhecidos e usados, né? Inclusive o Forms é um ícone que está aqui à esquerda. Eu posso estar clicando aqui nesse ícone e estar visualizando vários aplicativos, os mais acessados. Se não estiver aqui, eu posso estar clicando em todos os aplicativos. E aqui ele obrigatoriamente vai me mostrar vários aplicativos que eu tenho disponível na minha licença, tá? E, inclusive, esse é o Forms, é o aplicativo que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, ao acessar o Forms, pessoal, eu vou cair nessa tela aqui. E nessa tela, eu já vou ter de cara, né, os meus forms mais recentes, né, forms fixos que eu fixar na minha tela ou compartilhados comigo, se alguém compartilhar um formulário comigo para eu preencher ou colaborar, a gente vai ver. Né? E a partir desse menuzinho aqui é que eu posso criar um novo formulário ou um novo quiz, né? Que também é possível. A gente vai estar focando em formulário hoje. Então, ao criar um novo formulário, eu já caio nessa tela onde eu posso estar digitando um título para o meu formulário. Então, vamos supor que eu já esteja criando um formulário sobre a pesquisa de satisfação desse workshop. Aqui eu posso estar colocando uma descrição para o meu formulário. E eu posso também estar inserindo uma imagem aqui para agregar o texto, né? Deixar o formulário um pouquinho mais visual. Então, por exemplo, eu posso pesquisar a imagem aqui no Bing, ou posso carregar a imagem de algum lugar que eu tenha no meu desktop, tá? No meu notebook, ou alguma imagem que eu tenha no meu OneDrive, tá? Então, para fins de demonstração, eu vou estar colocando aqui essa própria imagem aqui do Forms e está adicionando aqui.
Então, no momento que eu anexar, ele já detecta o tamanho da imagem, vê como é que ele pode enquadrar a imagem bonitinho aqui do lado para eu estar prosseguindo aqui com forms. Então, aqui é que a gente vai começar a adicionar as perguntas. Então, ao clicar adicionar uma nova, ele vai dar várias opções, né, sugestões de perguntas, tá? Então, o que é interessante? Aqui eu vou ter as opções de tipos de perguntas que eu posso colocar dentro do meu formulário. Então, vamos começar com esse primeiro aqui, que é a opção. Vamos começar com texto, por exemplo, que acho que é o mais comum mesmo, onde eu vou ter uma pergunta e aqui eu vou ter o campo de resposta, tá? Então, aqui poderia ser uma coisa, por exemplo, qual o seu nome? E aqui embaixo eu vou ter o campo para a pessoa que está respondendo o formulário colocar o nome dela aqui, tá? Esse campo ele pode ser uma resposta curta, como você está vendo aqui, esse quadrado aqui, ou uma resposta longa, se eu marcar essa caixa aqui. Então, qual é a diferença, pessoal? Se eu deixar em resposta curta, né, isso aqui desmarcado, qual é o meu limite de caracteres aqui? 4.000. Então, é bastante caractere que eu posso pôr aqui. E se eu colocar resposta longa, o meu limite de resposta de texto que eu vou poder colocar aqui também é 4.000. Ah, André, então qual é a diferença? A diferença é que se eu deixar resposta longa desmarcada, qualquer coisa que eu digitar aqui nesse retângulo, ele não vai autodimensionar. Então ele vai começar a cortar texto e apresentar somente a última parte do texto que foi digitada. Agora, se eu deixo a resposta longa, à medida que eu for digitando aqui, ele vai redimensionando esse retângulo, né, para estar apresentando todo o texto que a pessoa responder aqui. Tá? Então, essa é a diferença entre resposta longa e resposta curta. Como o campo geralmente é qual o seu nome e a resposta não é muito longa, eu não precisaria estar marcando isso aqui. Agora, se fosse uma pergunta onde eu queira um texto do usuário, uma síntese, alguma coisa assim, né, aí eu posso estar marcando resposta longa simplesmente para estar melhorando a visualização desse campo, tá? Eu posso marcar essa pergunta como obrigatória ou não, tá? Às vezes a pessoa não quer se identificar, eu vou desmarcar como obrigatória, tá bom? E eu posso colocar aqui um subtítulo não obrigatório, por exemplo, né? Posso ter restrições no campo, né? Se for número maior que, igual que, menor que. Se eu quiser que dentro dessa resposta ele não coloque letras, só coloque número, tá? Então, vou desmarcar a restrição, não vou precisar de subtítulo aqui por enquanto, não vou deixar obrigatória, não precisa ser uma resposta longa por se tratar de uma pergunta bem simples, tá? Então, aqui eu posso estar adicionando uma nova pergunta, vamos para essa pergunta do tipo opção. Então, nesse tipo de pergunta, eu posso estar colocando botões radiais com opções para a pessoa escolher na hora de responder essa pergunta. Então, se eu colocar, por exemplo, como ficou sabendo do workshop? Então, eu vou ter uma opção, duas opções, eu posso adicionar mais opções. Então, ficou sabendo por e-mail ou ficou sabendo por WhatsApp, por exemplo. Ou posso sugerir essas sugestões aqui, sugerir não, escolher essas sugestões que o Forms pode estar me dando também, tá? Se eu não gostar de alguma sugestão dessa, só clicar na lixeira, eu estou removendo a opção, tá bom? Se pode ter várias respostas, eu posso marcar aqui, tá? Eu posso adicionar a opção outra aqui também, ele já me coloca um campo onde eu posso colocar e digitar aqui qualquer outra opção, tá? Que não seja as pré-selecionadas aqui. E também posso estar adicionando um subtítulo aqui, tá bom? Então, já temos duas perguntas aqui nesse formulário que eu estou criando. Um terceiro tipo de pergunta que eu posso estar colocando aqui é data, por exemplo. Então,
a fim de exemplo, qual data você foi informado do workshop. Então, a resposta vai ser um drop-down do tipo calendário, onde a pessoa pode estar marcando uma data aqui de quando foi, por exemplo, aqui informando quando foi, quando recebeu a notificação de que estaria acontecendo esse workshop hoje, tá? Eu acho que essa informação é importante, ela pode ser obrigatória. Como ficou sabendo do workshop, também eu vou marcar como obrigatória. E de opções aqui eu também vou ter subtítulo ou ramificação, que eu vou estar falando mais tarde. Vamos adicionar um outro tipo de pergunta aqui. Eu tenho o tipo classificação também, que é interessante, ainda mais para esse tipo de formulário que eu estou colocando. Eu posso colocar aqui como você avalia o workshop. E o tipo de resposta vai ser em nível de objetos, né? No caso aqui, estrela, pode ser número também, mas eu vou deixar estrela, pode ter 5, 2, 10 níveis, o tanto que eu colocar aqui entre 2 e 10, tá? Eu vou deixar 5, que é o padrão. E eu posso colocar rótulo, se eu selecionar nas estrelas, tá? E esse tipo de pergunta é interessante para quantificar o nível de satisfação de vocês com o workshop, por exemplo. Vamos a um outro tipo de pergunta que é classificação. Aliás, desculpa, classificação já foi. Vamos adicionar um outro tipo de classificação aqui. Esse tipo de classificação não é do tipo estrela, é do tipo onde que eu posso reorganizar opções em certa ordem de preferência. Então, digamos que eu coloque aqui, quais temas gostaria de escutar sobre nos próximos workshops. Então, aqui eu posso estar colocando Outlook, por exemplo, Teams, ou até mesmo SharePoint. Então, quando a pessoa estiver respondendo esse questionário, ela vai poder ordenar na ordem que ela mais prefere esses temas aqui e está submetendo, tá? Aí nas respostas eu vou verificar, olha, tem muita gente colocando o tema Outlook em primeiro lugar, muita gente, 40, 50% das pessoas colocando Teams em primeiro lugar. Aí dá para ter um feeling melhor do que eu tô do tema que eu quero falar nos próximos workshops. Um outro tipo de pergunta é o Likert. Então, o Likert é legal que você pode selecionar vários tipos de opções para vários tipos de coisas que você quer dimensionar. Então, eu posso colocar, por exemplo, o que achou dos recursos do workshop. E aqui eu posso colocar, por exemplo, quais recursos? Instrutor, sala, posso adicionar uma instrução. Eu vou colocar aqui um coffee break. E aqui as opções, né? Como eu estou falando, o que achou? Então vamos colocar aqui muito ruim, ruim, bom, ótimo, excelente. Então nesse tipo de pergunta ficaria dessa forma o resultado final, tá? Antes de avançar para as outras perguntas, se vocês querem ter uma ideia de como o formulário está ficando, eu posso estar clicando aqui em visualização. Então, em visualização, eu vou cair nessa tela, onde é exatamente a tela que vai ser apresentada para quem estiver visualizando o formulário para estar respondendo. Então, vocês verem que as perguntas que eu já adicionei já estão nesse formulário com essa visualização aqui final. E aqui eu estou na aba computador, eu posso visualizar também como ficaria acessando pelo celular. Então, fazendo scroll down na tela,
esse ficaria o tipo de visualização dentro de um celular, tá? Aí vocês verem que algumas coisas ficam muito bem dimensionadas num celular, né? Como essas perguntas aqui, por exemplo. Aqui eu posso até arrastar, ordenar. Agora o Likert, por exemplo, já não fica tão legal assim de visualizar, mas dependendo da ocasião, ainda pode ser viável, tá? Por exemplo, se eu quero avaliar o instrutor aqui, né? Eu posso clicar no drop-down para cima ou para baixo, está colocando um excelente para ele. E na sala, é virtual, estou no conforto da minha casa, excelente, por exemplo. O coffee break, como não temos, muito ruim. E aqui ficaria esse tipo de visualização no celular. Então é bom para ver se é um formulário do tipo que vocês têm preocupação de estar visualizando no celular, vocês podem ver como o seu formulário está ficando em telas de celular para ver se é interessante estar colocando algum tipo de pergunta ou não, tá? Depende do público final. Eu vou clicar voltar aqui, eu volto a elaborar as minhas perguntas aí dos forms, tá? Então vamos adicionar uma nova. E eu queria falar também desse Net Promoter Score, que é bem legal, que ele já coloca uma sugestão aqui de qual a probabilidade de você nos recomendar um amigo, um colega, é um tipo, pode ser qualquer outro tipo de pergunta que vocês querem estar avaliando aqui no Net Promoter Score, tá? Então, de 0, nada provável, a 10, extremamente provável. Eu vou deixar dessa forma aqui, a fim de exemplo, tá bom? E vou adicionar essa pergunta aqui, tá? De novo na visualização, só para vocês verem como fica. Então, vou estar marcando esse número aqui e vou visualizar já em perguntas e respostas, tá? Então, eu posso estar adicionando uma nova seção aqui também. Então, se eu tiver alcançando um número muito grande de perguntas, eu posso quebrar em seção, ou se eu quero organizar as perguntas conforme um tipo de informação que eu queira adquirir, eu também posso estar quebrando em seção, tá? Então, nessa seção aqui, por exemplo, eu já tenho a seção 2. Vocês verem que a seção 1 já aparece aqui uma aba aqui falando o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, mover seção, remover seção, tá? Adicionar um título para a seção, tá? Informações tipo 1, por exemplo, né? E eu posso colocar uma descrição aqui, também posso colocar uma imagem aqui, tá? De novo, posso estar pesquisando imagens aqui, como eu mostrei anteriormente, tá? E eu posso estar trabalhando dentro do seção 2, tá? E uma coisa que eu acho interessante tá mostrando nesse workshop aqui também é trabalhar com ramificação, que também é uma coisa muito boa e que pode ser útil para vocês estarem construindo relatórios também, tá? Então, o que é ramificação? Então, nessa seção 2 aqui, por exemplo, eu vou colocar um tipo de pergunta do tipo texto, do tipo opção, por exemplo, e aqui eu posso colocar N tipos de informações aqui. Vamos ver para fins de teste qual cor preferida. Então, opção 1 eu posso colocar vermelho. Opção 2 eu posso colocar azul, né? Agora, digamos que, além dessas cores preferidas, eu quero saber o tom dessas cores, né? Então, eu vou colocar mais uma pergunta tipo opção. Qual tom de azul? E eu posso colocar aqui vermelho, para não perder o raciocínio. Qual o tom de vermelho? Posso colocar aqui vermelho claro, vermelho escuro. Vamos adicionar uma outra pergunta de opção. Qual o tom de azul? Azul claro. Azul escuro. Então vamos ver como é que fica essa visualização, né? Vou ter que responder essas coisas aqui, então vou colocar André, fiquei sabendo por e-mail, a data que foi formada foi essa, avalio bem esse workshop, vou estar colocando o Teams primeiro, marcando excelente para tudo, 10 mais provável, próximo. Então olha só, como é que está ficando a sessão?
Qual cor preferida? Eu posso colocar aqui vermelho, mas aí eu vou ter de novo qual tom de vermelho, vermelho claro, sendo que não é minha cor preferida, eu posso colocar o tom azul também, se for o tom de azul que eu escolher, tá? Mas aí que entra a ramificação. Como é que eu posso trabalhar isso? Né? Eu posso colocar ramificação nessa pergunta de forma que quem escolher vermelho vai avançar para a pergunta 9, qual o tom de vermelho? E quem escolher azul vai avançar para a pergunta 10, qual o tom de azul? Então isso me ajuda a elaborar melhor meu formulário para estar não apresentando informações de acordo com um certo tipo de resposta que eu der, tá? Então vamos voltar lá na pergunta para vocês verem como vai ficar. Opa, tem uma que não foi. Então aqui, ó, ele já está ocultando as outras perguntas para mim. Então se eu marcar a cor vermelho, ele vai mostrar as outras perguntas. Se eu marcar a cor azul, ele vai marcar somente o tom de azul. Então percebam que se eu marco de vermelha, ele me traz a pergunta de vermelho e depois me traz a pergunta de tom de azul. E se eu marcar azul, ele só vai me trazer a pergunta de azul. Então olha que interessante, né? Então quando eu trabalhar com ramificação, eu tenho que entender toda a lógica do formulário que eu estou criando, tá? Então o que deu errado, digamos assim? Né? É que eu coloquei aqui que ao responder vermelho, pode ir para pergunta de vermelho. Mas aqui na de vermelho, ele está simplesmente avançar. Né? Então se eu avançar aqui, ele vai para outra pergunta, que é a pergunta 10, que é o tom de azul. Então, se eu trabalhar com ramificação, eu tenho que entender toda a lógica, né, todo o workflow do meu formulário para estar apresentando somente as respostas que eu quero, as perguntas que eu quero apresentar, tá? Então, chegou no tom de vermelho, nas opções que ele colocar, eu posso ir para o fim do formulário aqui direto, por exemplo. Ele não vai apresentar a tom de azul. E aqui eu posso simplesmente avançar, porque é o fim do formulário, ou se tiver mais alguma coisa para baixo, eu posso colocar fim do formulário aqui também, tá? E até mesmo na seção 2 eu posso colocar aí para o fim do formulário ou ir para outras seções. Então vamos voltar aqui, visualizar mais uma vez. Então olha como é que o formulário está ficando. Aqui eu tenho cor preferida, vermelho, azul, tom de vermelho claro, e aqui eu já vou enviar. Ou, se for azul, ele me aparece só a pergunta sobre tom de azul. Simples assim, tá? Então, o que mais temos para ver aqui dentro do formulário que é interessante? As configurações de formulário. Quem pode preencher esse formulário, tá? Clicando aqui, eu não sei se fui rápido, tá, gente? Clicando aqui em reticências, vai ter o primeiro tema aqui, configurações, tá? Então, quem pode preencher esse formulário? Qualquer pessoa pode responder, está aberto ao público, você pode compartilhar o link lá, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, e qualquer pessoa fora da organização pode responder. Somente pessoas da minha organização podem responder. E aí, nessa opção, a pessoa com quem eu compartilhar o formulário vai ter que ter uma conta no MDH, no Office 365, para poder responder o formulário, tá? Eu posso restringir a somente uma resposta por pessoa, ou seja, que a pessoa, eu não quero que a pessoa fique respondendo esse formulário várias vezes. Ou eu posso, inclusive, colocar pessoas específicas na minha organização, tá? Onde eu posso também permitir registrar o nome, uma resposta por pessoa também, e por aí vai, tá? Então, as opções da resposta. Eu posso estar aceitando respostas. Se eu desmarcar isso daqui, eu não vou estar aceitando minhas respostas, ou seja, com quem eu tiver o link e eu quero, por exemplo, que as pessoas respondam o formulário hoje. Se a pessoa acessar o link amanhã e eu desmarcar isso aqui, acessar respostas, eu não aceito mais, né? E aparece uma mensagem aqui, posso colocar customizado prazo encerrado. E as pessoas, quando visualizarem esse formulário, vão ver essa mensagem aqui.
tá? Ou se eu posso marcar de novo aceitar respostas, eu posso marcar uma data de início e uma data de término para estarem respondendo esse formulário, tá? Eu vou dar, sei lá, até dia 26 às 18 para responderem. E essa é a data que vai estar disponível. Se acessar após essa data, não vai ter mais a opção de enviar as respostas. Eu posso estar mostrando a barra de progresso para a pessoa ver, olha, você está na página 1 de 2, sessão 1 de 2, para a pessoa ter noção de quanto tempo vai levar. Tá? Personalizar a mensagem de agradecimento, ou seja, no final aparece um obrigado. Posso estar colocando uma mensagem customizada. E esse texto também vai estar aparecendo no momento que a pessoa finalizar o formulário, tá? E confirmações de resposta também, permitir o envio o recebimento de respostas após envio. A pessoa vai ter uma opção lá de baixar o formulário que ela preencheu para salvar com ela, tá? E se eu quero receber um e-mail a cada resposta que eu receber desse formulário, tá bom? Voltando aqui na aba do lado compartilhar, eu posso colocar aqui pessoas específicas em minha organização, e aqui eu posso inserir nome a nome as pessoas que eu quero compartilhar esse relatório. Voltando aqui, eu vou deixar qualquer pessoa, tá? Aí tá aqui, qualquer pessoa pode responder, somente pessoas da minha organização pode responder, etc. E aqui é o link do meu formulário, eu posso copiar, e dessa forma aqui eu já tenho o link no meu Ctrl+C já para tá enviando por e-mail. Eu posso compartilhar esse relatório como modelo, aí eu posso obter o link para poder compartilhar. Então, o que é isso? Se eu tenho um relatório que tem perguntas bem recorrentes, eu posso estar pegando esse formulário que eu tô construindo e posso estar compartilhando ele como modelo para outros departamentos. Então, por exemplo, eu tenho um formulário aqui em que eu pego informações de feedback da minha equipe. Eu quero mandar para um outro departamento da MDH que também tem esse tipo de prática. Eu posso compartilhar ele como modelo, do jeito que eu mostrei aqui, e a pessoa já vai poder acessar esse modelo e criar um formulário novo a partir do modelo que eu compartilhei, já para economizar tempo nas perguntas e respostas. E eu também posso compartilhar para colaborar. Então, se eu clicar no link aqui para gerar um link para colaboração, eu posso copiar esse link e mandar esse link para algum colega da minha equipe também para me ajudar a colocar perguntas dentro desse formulário. Isso é muito útil, porque se eu tenho um formulário que eu tenho que ter um input de mais pessoas que também estão trabalhando comigo para a construção desse formulário, eu posso compartilhar esse formulário, eu posso colocar as minhas perguntas aqui do jeito que eu mostrei para vocês, e a pessoa que receber esse formulário compartilhado para colaboração também pode ficar colocando perguntas aqui até a gente fechar um consenso de como o formulário vai ficar. Opa, batemos o martelo, é assim que tem que estar, obrigado. Colaboramos juntos, 2, 3, 10 pessoas, tá? E está compartilhando esse formulário, disponibilizando ele para preenchimento, tá, pessoal? E por último, tema, onde eu posso ter umas ideias de temas aqui, né, onde eu tenho algumas imagens já pré-carregadas. Daí eu posso escolher uma imagem que fique melhor, se adeque melhor à ideia do meu formulário. Posso trabalhar com cores sólidas, tá? E posso, inclusive, personalizar meu tema, onde eu posso estar colocando uma imagem do Bing aqui. Se eu quiser colocar alguma imagem dessa, e ele carrega, já formata do jeitinho que eu quero. Ou se eu até mesmo quiser colocar, customizar em hexadecimal a paleta de cores desse meu formulário. Tá? Pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A criação. Desculpa, mais uma coisa. Aqui eu vou ter eu vou poder estar visualizando as respostas, né, de acordo com o que as pessoas forem respondendo. Tá? Então, se eu compartilhar esse formulário e começar a enviar esse link para as pessoas vão estar respondendo e vai estar aparecendo dentro dessa aba respostas. Então, para fim de visualização, eu vou estar respondendo esse daqui. André, fiquei sabendo por e-mail
né, do dia 20... Opa, fiquei sabendo na semana passada, avaliei bem, quero saber sobre Teams, achei excelente a sala, o instrutor, coffee break não gostei. Vou estar colocando um 10 aqui, que eu realmente quero promover esse tipo de formulário. A minha cor favorita é azul, eu gosto mais de azul claro, e eu posso enviar minha resposta aqui mesmo na visualização, tá? E eu posso, como eu marquei a opção lá, eu posso estar obtendo o PDF das respostas que eu fiz o input, tá? E aqui na aba respostas eu já vou ter o resultado das respostas que eu estou obtendo, tá? Aqui eu posso abrir essa resposta no Excel para estar olhando melhor campo a campo as respostas, o que foi respondido. Aqui tem gráficos de pizza, dependendo do tipo da pergunta que eu coloquei, onde, olha, uma pessoa respondeu e-mail, como ficou sabendo, né? Aqui eu posso ver qual data que foi a resposta mais recente. Ó, tem gente que falou que foi avisado no dia 20, aí eu posso estar vendo com quanta antecedência esse evento foi sendo notificado. Classificação média é aqui, ele vai fazendo, conforme vai tendo mais respostas, ele vai dando a classificação média aqui, tá? Teams em primeiro lugar, então a primeira opção está sendo Teams, ele já marca como laranja. O que achou do recurso? Aí aqui ele já dá um gráfico embaixo falando, olha, tem muita gente respondendo excelente, bom, né, 100% aqui porque foi só uma resposta, coffee break muito ruim. A pergunta 7 do Net Promoter, vocês verem que eu tenho, foi uma resposta até agora, então a média está 100 de Net Promoter, tá? E eu tenho um promotor, né? Ou seja, uma pessoa que realmente vai nos recomendar para alguém, tá? Então, vale ressaltar aqui, pessoal, importante, que de 8 a 10, 9 e 10, na verdade, é um promotor, tá? Entre 7 e 8 é passivo, tá? Então, talvez ele não recomende, talvez ele recomende, talvez ele não recomende, passivo. E 6 para baixo é um detrator. Realmente o cara não recomenda, se duvidar ainda vai falar mal, né? Então o Net Promoter Score é exatamente para ter esse feeling de tipo, cara, realmente será que a pessoa gostou ao ponto de recomendar, gostou ao ponto de ser passivo, assim, achou legal, mas nada demais, ou é realmente detrator, realmente não gostou de forma alguma e pode ser até que falhe, tem um feedback negativo aí para o público. Cor preferida, gráfico pizza, né, vermelho claro, vermelho escuro. Eu não respondi essa pergunta, então não vai aparecer aqui para mim. O meu tom de azul foi azul claro, respondida, está aqui a pergunta, tá? Então é isso, é aqui que eu posso estar visualizando as respostas dos meus formulários, pessoal.